Estamos de volta com mais uma edição do Miscelânea. Um programa semanal que acontece em 4 módulos: saúde, tecnologia, lazer e meio ambiente, nutrição e culinária. Vamos conferir o que aconteceu no episódio anterior. Então, solta a retrospectiva. No episódio anterior, Cibele e Zeca receberam o Dr. Celson para desmistificar o que é ser idoso e como garantir a chegada até a terceira idade com muita saúde e disposição. Teve risada, descontração e muita informação. Descobrimos que estamos na década do envelhecimento saudável, um assunto pertinente que vai ser continuado no episódio de hoje. Oi para você que está em casa, seja bem-vindo ao Miscelânea. Eu sou Cibele Bonacasata e estou aqui junto com o Renato Zeca. Minhas boas-vindas a todos que nos assistem. Vamos dar continuidade ao bate-papo com o Dr. Celso Guido sobre envelhecimento saudável. Muito obrigada, doutor, por tanta informação compartilhada conosco até aqui. E obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Miscelânea. Obrigado, Cibele. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho uma questão que já era para mim ter feito antes até, mas é que a conversa estava tão boa que acabou não saindo naquele momento. É sobre a autonomia do idoso, né? A importância da autonomia dele, né? E como é que ele tem que proceder para manter essa autonomia ao longo da vida. Perfeito. Inclusive, esse é o foco principal da geriatria. Manter a autonomia do paciente. A sua autonomia e a independência, né? Autonomia, quando falamos de autonomia, vem direto à questão da mente. É a capacidade de decidir o que vai ser feito e como vai ser feito. Essa é a autonomia. A independência está mais relacionada à questão física em si, né? Mas esse é o ponto principal, primordial da geriatria. Cuidar dessa semente, né, que está se desenvolvendo, como cuidar dela para manter-se ativa durante todo o nosso envelhecimento. Esse é o foco principal. E mais uma vez entra a questão psicológica. Por mais atitude, consciência que a gente tenha, da onde a gente quer chegar, como esse trajeto é muito irregular, tem muitas adversidades, é nesse processo, é nesse trajeto que a gente tende a diminuir a nossa capacidade de resolver esses problemas. Mais uma vez, o fator emocional. E aí me vem muito à cabeça, né, como é um trajeto longo, né, e é para isso que queremos, né, envelhecer de um modo saudável, mas viver bem, e viver bastante e bem. Esses momentos em que vamos nesse trajeto, né, viver o momento. Muitas vezes a gente coloca tantas metas, tantas perspectivas, a nossa mente, a nossa autonomia funciona tão bem que fica só nisso. A gente acaba não vendo o entorno, a gente não aproveita o momento. Então a gente curte quando vai daqui até o litoral, a gente só curte quando está lá no litoral. O trajeto a gente nem percebe, não curte o momento, o trajeto. E essa é mais uma das características do supercentenário. São pessoas que vivem aquele momento, com as suas facilidades e as suas dificuldades, sabendo que está num momento bom, mas que vai vir um momento ruim, isso é natural. Está num momento ruim, mas que vai vir um momento bom, né? Isso faz parte da nossa vida, e é viver esse momento. E um exemplo que me vem à cabeça é a Raíssa, a skatista, né? A fadinha skatista. Você vê que ela estava num momento muito importante, mas ela estava curtindo aquele momento. Estava dançando, conversando, de modo descontraído. Por mais importante que seja aquele campeonato, o momento ali é de curtição,
ela estava aproveitando aquele momento, né? Claro, a conquista em si é muito importante, mas o modo como foi conquistado isso, a gente não valoriza. E isso acaba sendo um fator muito negativo no nosso envelhecimento saudável. Nossa, muito interessante, realmente. A Raíssa surpreendeu a todos, né? Eu tenho uma pergunta agora mais direta, em relação à rotina, né? Como, sei lá, existe uma rotina perfeita para se ter, para garantir um envelhecimento saudável? Perfeito, né? E aí entra mais uma vez o plano de vida. Sim. O plano de vida. A essência é como o bem-estar que falamos nos outros episódios. O bem-estar físico, psicológico, social, familiar, espiritual. A gente precisa envolver todos esses aspectos da saúde nesse plano de vida. Então, não é só a questão do trabalho. Podemos aposentar? Sim, mas abandonar o serviço, abandonar a formação que você demorou tanto tempo para cultivar, muitas vezes é ruim. Claro que a aposentadoria para muitas pessoas é negativo, em vários aspectos, não só da parte econômica, mas social, familiar, psicológica, porque deixa de fazer as coisas. Agora, se é uma aposentadoria que vai diminuir o nível de atividade naquela área específica, mas vai buscar outras atividades, vai reservar o tempo para outras atividades, de modo que vai englobar esses aspectos da nossa saúde todos, aí sim é uma aposentadoria bem sucedida, porque vamos focar agora o nosso cérebro para outras atividades. Então, nesse plano de vida, devemos sim ter os momentos de lazer, ter os momentos de atividade física, né? É fundamental a atividade física. Todo mundo sabe disso, né? Mas pouca gente faz. E faz toda a diferença. Nesses modelos que a gente tem dos super centenários, que são poucos, né? São raros, é mais fácil ganhar na loteria do que atingir um super centenário, né? Atingir os 110 anos. Mas hoje temos exemplo disso, inclusive aqui no Brasil, né? Dos 10 mais, os decanos da humanidade hoje, dos 10 decanos, os 10 mais idosos, um é brasileiro. O primeiro é japonês, né? Uma japonesa. Mas o terceiro maior idoso do nosso planeta é uma brasileira, né? Dona Antônia, baiana. Baiana. É um modelo que devemos seguir. E todos, absolutamente todos, fazem algum tipo de atividade física, nem que seja a caminhada. Uma francesa, que foi hoje a recordista, pelo menos documentada, né, do Guinness, de 122 anos, ela andava de bicicleta até os 104 anos. Andava de bicicleta, né? Ou seja, a atividade física faz parte, ele tem que estar nesse plano de vida, tem que estar nesse plano de ação, assim como a alimentação. Isso é fundamental, né? Inclusive, aí, mais uma vez, os japoneses, a dieta do Mediterrâneo, tem muito, inclusive científicos, de que isso realmente influencia muito a nossa saúde. Tá? Doutor, mas vamos supor o seguinte, nessa conversa mesmo, continuando ela, se a pessoa não se cuidou, né, quando jovem, né, ou quando adulto, faz muita diferença se cuidar depois, ou tem condição dele ter melhora de se cuidar mais tarde? Perfeito. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Claro que quanto mais cedo a gente tem essa consciência, faz diferença lá no futuro, né? O que a gente conversou nos primeiros episódios. Faz diferença o que fazemos hoje. Vai fazer diferença. Por mais que eu ache que não, vai fazer diferença. As suas atitudes hoje influenciam o seu futuro amanhã. Tá? Então faz diferença. Mas independente de qual período que tomamos essa consciência,
vai fazer diferença na sua qualidade de vida, né? Como é o cigarro. Independente se eu parar com 30, com 40, com 50, sempre vai ter benefícios, né? A gente está falando dos fatores de proteção e tem os fatores negativos que atrapalham a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida. O cigarro. Então, independente do momento, vai ser sim um fator que vai influenciar. Então, não tem idade para a gente começar a seguir esse caminho mais comprovado e realmente eficiente para o envelhecimento saudável. Muito bom. É mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, atualmente está muito difundida a profissão de cuidadora de idosos. E, na sua opinião, quais devem ser os principais requisitos desse profissional? Perfeito. Quando a gente pensa, né, assim, aleatório, o principal é a questão realmente da confiança, né? Com quem que estamos lidando, né? E o fator confiança é o importante. Mas o fator motivacional, né? O que motiva essa pessoa a trabalhar com aquilo, né? Muitas vezes a gente segue uma área porque é o que apareceu. E a pessoa ela não é vocacionada para aquilo. E aí ela acaba executando de uma maneira negativa. E aí entra mais uma vez naqueles fatores que influenciam o nosso desenvolvimento. Se a gente não recebe a quantidade de luz, uma planta não recebe a quantidade de luz que precisa, a quantidade de água que precisa, ela não é cuidada em todos os seus aspectos, ela não é estimulada, essa planta não tende a se desenvolver. Ou se vai desenvolver, desenvolve muito menos do que ela tem a capacidade, né? E então esse é um fator importantíssimo, tá? Claro que tem cuidadores e cuidadores extremamente motivacionados, né? E cuidadores que sabem muitas vezes até mais que médico, né? Tem conhecimentos de enfermagem, são técnicas muitas vezes de enfermagem, ou são só cuidadores de idosos, mas que fazem isso com um dom natural, e isso faz uma diferença enorme. Tanto que eu costumo chamar essas pessoas de anjos da guarda, porque fazem uma diferença muito grande no dia a dia das pessoas. É verdade, né, Zeca? Sibeli, a conversa foi maravilhosa. Eu acho que faltou muita coisa. E eu acho que o doutor ainda tem que voltar muitas vezes para poder a gente explanar muito mais coisas, né, que deixaram de ser perguntadas e tudo mais, porque o tempo também é exíguo, né? Perfeito. Mas eu acho que conseguimos atingir, né, essa pincelada geral do que é importante, que caminho seguir, quais são os fatores que influenciam a nossa decisão. Isso. E nós temos que agradecer muito ao doutor de ter estado aqui conosco, né? E esperamos que possa voltar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito contente. É um ambiente extremamente agradável e favorável a esse desenvolvimento. Muito obrigada, é maravilhoso ouvir isso. O módulo de saúde chegou ao fim, mas você que está nos assistindo não saia daí, porque depois dos comerciais teremos a continuidade do bate-papo com o professor Renato Amorim. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Sejam bem-vindos ao segundo módulo do Miscelânea. Por aqui, nós daremos continuidade ao bate-papo da semana passada. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no episódio anterior. No episódio anterior, Zeca e Sibeli deram continuidade ao bate-papo com o tecnólogo Renato Amorim, mestre e professor universitário. Em uma conversa descontraída, ele deu muitas dicas de como usar aplicativos para facilitar o nosso dia a dia, inclusive o de quem já tem mais idade. A continuação dessa conversa você vê no episódio de hoje.
Estamos aqui com o professor Renato Amorim para começar mais um bloco do programa Miscelânea. Obrigado mais uma vez, obrigado, senhor Renato, Cibele, pela oportunidade, né, de estar aqui no estúdio da FIC TV, muito obrigado pela oportunidade, muito importante, né, a gente está trocando, estou aprendendo muito com vocês também, né, e também sempre levando informações e curiosidades do nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, estamos aprendendo demais nesse Uma honra estar aqui, viu? Então vamos lá. Para dar continuidade com o nosso bate-papo da semana passada, eu tenho uma pergunta mais opinativa, pode ser? Sim. Então, quer dizer, o Zeca tem uma pergunta mais opinativa. Ótimo. O senhor acha que a tecnologia pode influenciar na autonomia dos idosos? Se sim, de que forma? Não, com certeza, né? Como nós falamos dos aplicativos, né? Uma coisa que eu acho que nós não abordamos, que eu acho que é interessante, é os próprios aplicativos de banco, né? Eu acho que eu já comentei em algum momento que minha mãe tinha uma dificuldade, né? Então ela não tinha autonomia de ir no banco, por exemplo, Sim. da aposentadoria dela, mexer com o dinheiro dela. Então tudo ela dependia de mim, da minha irmã e tal. Então ela tinha essa dificuldade. Hoje, com os próprios aplicativos, além de usar o cartão, que é uma tecnologia que ajuda muito ela, que ela já desmistificou isso, hoje ela já utiliza de uma forma muito prática, ela utiliza também os aplicativos. Então, eu entendo que os aplicativos dão autonomia para os jovens senhores, né, da melhor idade, mexer no banco, utilizar, ter informações e também, assim, hoje tem muito golpes, né, que acontecem de uma forma geral. Então, qualquer coisa que acontece, você já recebe já uma informação, olha, no seu celular, olha, você sacou R$100 ou você pagou uma conta de R$5. Então, a pessoa consegue monitorar, dar mais tranquilidade e mais autonomia também para seguir a vida. Dentre elas, eu acredito que os aplicativos de viagem também ajudou bastante. Eu tenho muitos conhecidos que usam esses aplicativos para viajar, para saber onde deve ir, né? Agora com a pandemia que está passando, né? Mas antes da pandemia, agora pós-pandemia também vai acontecer muito isso, de saber os roteiros de viagem, quais são os melhores roteiros de viagem que pode ir gastando menos, né? E usufruindo da melhor forma possível. Então isso facilita muito e dá muito mais autonomia para os jovens senhores, né? Ou os idosos, né? A melhor idade. Sim. Na viagem, até a passagem do avião, né? Tem na palma da mão ali no celular. Palma na mão, facilita. Hoje, por exemplo, você sabe, quando meus pais estão viajando, eu sei onde eles estão, como eles estão. Né? Então isso também passa tranquilidade, né? Eles também sabem como nós estamos, né? Então hoje essa informação é muito mais dinâmica. Isso traz muito mais tranquilidade de uma forma geral. Mas sobre as viagens é muito interessante também, porque eu sou da época que você ia fazer uma viagem, você ia com a cara e coragem, você, né, enfiava a cara e ia. Então hoje, com todas essas informações, você gasta menos, você tem o Airbnb, você tem, dentre outras formas, que você consegue já fazer todas as reservas que você vai usufruir, né, onde você vai nesse passeio, nessa viagem. Isso dá mais tranquilidade, mais autonomia e você sabe exatamente quanto você vai gastar. E tem aplicativos que ajudam isso. Ele ajuda até a calcular, tem um que você entra, se não me engano é da Travel, se não me engano, você entra, você sabe qual que é a melhor hospedagem, que tem as melhores notas, nos melhores lugares, que você vai gastar menos. Então, assim, qual que é o melhor hotel que eu vou gastar menos, o melhor lugar que tem maior aceitação para todos, né? Então, assim, antigamente você não tinha, você ia vendo ali, aprendendo ali, ou no bate-papo, olha, você vai viajar, eu quero viajar para todo lugar, você já foi naquele hotel? Puxa, eu nunca fui naquele hotel, puxa, mas aquele é mais barato, eu consigo ir naquele hotel, enfim, aí hoje você tem essas informações de forma mais prática, né? Exatamente. E para os hotéis também é bom, né? Não só hotel, toda a rede de turismo e tudo mais, isso é importante, porque para eles terem a melhor nota, ter 5 estrelas, digamos assim, né? Significa que ele vai ter mais clientes, então ele vai tratar os clientes melhores. Exatamente, para ter esse feedback e aumentar ali, né? Com certeza. A credibilidade na internet. Com certeza. Olha, alguns dados apontam que os idosos são o maior alvo, né, de golpes na internet, como você mencionou agora há pouco. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os golpes financeiros contra a terceira idade cresceram 60% desde o início da pandemia. E por isso eu gostaria de saber, tem como usar a tecnologia para se proteger desse tipo de roubo? Tem. E isso é uma coisa, é um fato interessante, né? Infelizmente isso é uma realidade.
E é ruim, né? Porque usa, às vezes, da simplicidade das pessoas para aplicar golpes, né? E o que eles estavam fazendo muito? Tem aquele velho golpe que as pessoas ligavam, falando, eu estou com seu filho, né? Aqui e tal. Então a pessoa, por emoção, a pessoa acabava transferindo dinheiro para os malfeitores, né? Para as pessoas não idôneas, né? E acabava perdendo dinheiro. Qual que é hoje a grande sacada da tecnologia? É justamente saber assim, qual que são as redes de informações que eu tenho? Uma coisa que eu aprendi, que eu passo para meus pais, que eu passo para o telespectador, o banco, se ele te ligar, por mais que ele te ligue, uma vez aconteceu comigo, a moça me ligou, e eu sempre oriento meus pais. Ela pediu meus dados pessoais, eles me ligaram, falaram que era do banco X. Aí ela falou assim, mas está sendo gravado. Eu falei, mas como que eu sei que está sendo gravado? Eu não sei que está sendo gravado. De onde você está me ligando? É do banco. Ela falou, não. Então, o que eu falo, passo pro pessoal? Se alguém te ligar e você não tivesse, se você não pediu para te ligarem, não passa suas informações confidenciais. O que você faz? Usa justamente essa tecnologia. Você liga para o banco, se você quiser uma informação, você liga para o banco. Ou usa os aplicativos do banco, que é uma rede segura e está ligado diretamente ao banco, né? Então, se alguém te ligar, não passe nenhuma informação. Seja para banco, ou seja algum tipo de cadastro, não passa todas as suas informações, porque isso é muito crítico e as pessoas usam isso de uma forma negativa. Então, a recomendação é usar os aplicativos de informação seguros dos bancos reais para passar informações e comunicações através dos aplicativos ou liga para o banco. Aí você tem certeza que a informação que você está passando é para o banco específico da qual você tem conta e trabalha de forma geral. Muito importante tudo isso. Nós separamos aqui algumas dicas da Febraban para quem está assistindo. Vamos conferir? O banco não liga para o cliente pedindo a senha ou o número do cartão. Muito importante saber disso. O banco também não envia funcionário a domicílio para retirar o cartão de débito ou de crédito. O banco não faz ligações solicitando uma transferência ou outro tipo de pagamento. Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o cliente deve desligar e ligar de outro telefone para o número que está no seu cartão para confirmar o relato. Recebeu um SMS ou e-mail do banco com o link? Apague e ligue para o seu gerente. É isso aí. Multiplique os cuidados e não passe sua senha a ninguém. Ótimas dicas. Isso salva muito. Então, o que você achou das dicas da Febraban? Não, é exatamente o que eu penso. Não, é exatamente isso. Então, esses cuidados, e a gente tem que ter cuidado também, assim, como a gente fica muito impulsivo com as redes sociais, com mensagem, WhatsApp e tudo mais, pode vir alguma mensagem, você clica de uma forma impulsiva. Então, tome cuidado também. Tudo que chega para você com aqueles links, tá? Pode ser um vírus também. Então, aquele vírus pode te prejudicar de uma forma geral. Uma outra dica, rapidamente, como a gente tem muitas informações no celular, a dica que eu dou é saia de todas as suas redes sociais, de banco e tudo mais, quando você tiver com o celular. Você só entra, por exemplo, eu guardo minhas senhas, eu consigo guardar minhas senhas de uma forma geral, então quando eu quero entrar, por exemplo, no aplicativo do banco, eu entro, tá deslogado, eu clico lá, ponho a senha e entro. Vejo o que eu tenho que fazer, saio dele. Tem gente que fica com ele aberto. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão roubando o celular e abre, está tudo aberto e a pessoa vai lá, faz transferência, hoje com o Pix, faz transferência bancária e tudo mais. Então tome cuidado com isso. Além das redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, uma recomendação que eu dou, uma dica, é não deixe aberto. Deixa sempre com a senha. Pô, mas eu esqueci a senha. Mas põe uma senha de uma forma geral que você lembre e deixa sempre travado. Isso é uma boa prática para, se caso houver um furto, você perder o celular, você não ter seus dados abertos para pessoas que não vão ter o cuidado que você tem com as suas informações. Muito, muito importante essas dicas. A parte do banco, a gente lembra até, né? Acho que o próprio aplicativo dos bancos, eles não deixam ficar aberto, Exatamente, né? Acho que já tem essa... Tem essa... Mas das redes sociais, né? A gente deixa tudo aberto às vezes a gente até nem põe senha no celular. Exatamente. Então é muito importante pensar em tudo isso. Esses cuidados, né? Ter esses cuidados.
É importante, né? Ter qualquer coisa. É isso aí, Sibeli. É muito importante a gente estar informado e saber como proceder quando acontece alguma coisa, né? Exatamente. Infelizmente a gente vai chegando no fim. Puxa vida. Mas eu já quero te agradecer Muito demais por tantas dicas, né? Tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou demais. E espero que tenha anotado tudo, né? Porque é importantíssimo. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Demais. Muito obrigado mais uma vez, tá? E parabéns pelo programa. Sucesso para vocês. Obrigada. Mas você de casa não vá achando que o programa acabou. Depois dos comerciais, nós voltamos com o terceiro módulo do programa. Estamos te esperando. Não saia daí. Olá, você está assistindo a terceira parte do Miscelânea. Eu sou Cibele Bonacasata. E eu, Renato Zeca. Por aqui nós daremos continuidade ao bate-papo da semana passada sobre lazer e meio ambiente. Mas, primeiro, vamos rever o que aconteceu? Assiste com a gente a retrospectiva. No episódio anterior, Zeca e Cibele deram continuidade ao bate-papo com Ana Paula Rosa e Lívia Suculotti da agência de viagens For You Travel. Com informações de deixar qualquer um a fim de viajar, elas mostraram 2 roteiros personalizados para uma família com crianças e idosos. Teve muita dica importante para quem deseja viajar em família e desfrutar de bons momentos, descobrindo novos lugares. A continuação dessa conversa você vê no episódio de hoje. Olá a todos! Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao módulo de lazer e meio ambiente. Vamos continuar com a conversa da semana passada, com as agentes de viagem Lívia Suculotti e Ana Paula Rosa. Elas prometeram trazer muita informação legal por aqui. Muito obrigada por estarem aqui. E uma coisa que vai pra gente, tem algum preparo além da máscara e álcool gel para essa época da pandemia, para viajar para os países? Tem sim. Na verdade, as exigências dos países só aumentaram com a pandemia, né? Então, além da documentação normal exigida por cada país, que geralmente tem um visto e o passaporte válido para embarque, a gente tem muitas outras exigências hoje. A maioria dos países exige uma vacina, né? E aí depende do país, não aceita alguma vacina específica, então tudo isso tem que ser validado. Exige o comprovante da vacina, né? Que tem que ser eletrônico, e aí dependendo do país tem que ser na língua exigida pelo país. Cada país exige um formulário a ser preenchido de atestado de saúde, exigência de testes. Alguns países, depende de cada país, alguns exigem com 72 horas de antecedência, outros com 24 horas. Então são muitas regras, né, Ana? Muitas regras mesmo de preparação para o embarque. Hoje eles se intensificaram. E a questão de vacina, tem um tempo que eles exigem que tenha tomado a vacina? A maioria dos países, no mínimo 14 dias da vacinação completa. Legal. Nossa, importante. Isso tudo é muito importante. Mas tudo saber. Tudo muito de país para país. Então é tudo bem específico, tem que ser bem trabalhado em cima do destino do cliente. A gente está dando só uma ideia do geral, né? Mas depende muito do destino. E eles têm que chegar cedo no aeroporto hoje em dia, muito mais, porque hoje tem que se verificar mais, né, mais situações, documentos, então, para não perder o voo, eles têm que chegar com antecedência. Quanto tempo de antecedência, mais ou menos? Antes, num voo internacional, a gente pedia 3 horas, a gente chega a falar em até 4 para ir tranquilo. Muito importante. Então esse preparo todo, ele não é feito só nas semanas antes, até no próprio dia ainda está acontecendo o preparo, tudo para embarcar. Porque pode mudar, né? Hoje em dia ainda pode mudar, então a regra hoje a gente tem que verificar ainda um dia antes para ver se não teve alteração. Muito importante. E a gente está falando sobre embarque, né? E em relação à volta ao Brasil, existe alguma política, alguma regra que o Brasil exige das pessoas que estão retornando ao país?
Exige. O Brasil, ele exige um teste de Covid, né, para a entrada no Brasil, para qualquer nacionalidade, inclusive os brasileiros que estão retornando, ele precisa ser feito. E existe um formulário da Anvisa que tem que ser preenchido eletronicamente para ser apresentado na entrada do Brasil. E tem algum país que passando por ele é mais complicado? Eu acho que os países... um negócio de jogador aí que veio, daí de repente não podia jogar, teve um maior rolo. Mas é porque alguns países exigem uma quarentena, dependendo de onde você passou nos últimos 14 dias. Isso então, também muda todos os dias, né, Ana? Países que exigiam isso, hoje não estão exigindo mais. Então a atualização é bem importante. Mas eu acho que os países da Europa estão bem exigentes, assim, com os tipos de vacina, tempo do teste que precisa ser feito. E os países exigem até para você entrar nos restaurantes. Então, onde você está no país, tem que mostrar que você tomou a vacina. Você tem que andar com a carteira mostrando que você foi vacinado para entrar no restaurante. Nossa, um detalhe que é muito importante, né? A pessoa saber. Imagina, tá lá, acha que vai almoçar, e não entra. Lugar, e não entra. Muito importante. Nosso presidente teve que ir almoçar na calçada. Isso, né? Comeu pizza. É verdade. É muito importante saber que precisa levar esse documento. A próxima perguntinha eu vou ler aqui pra gente. Muitas pessoas preferem viajar por conta própria, porque acreditam que assim acabam economizando. Por isso, eu gostaria que vocês ressaltassem a importância de se procurar uma agência de viagens para o pessoal de casa. Eu acho que a pandemia veio para valorizar mais o nosso trabalho, porque muitos acham que estão comprando na internet e estão conseguindo um preço melhor, mas às vezes o nosso preço é igual, às vezes até menor, e a gente tem nosso atendimento, a nossa assistência. Então, nos voos cancelados, os problemas que ele for ter no destino, toda documentação, tudo que ele precisar, nós estamos aqui para auxiliá-lo e amenizar os problemas que ele possa ter. Então, assim, o nosso trabalho auxilia e ele tem uma economia de tempo com isso. Sim. E essa história de economizar viajando sozinho é um mito. Na verdade, o preço que o cliente encontra na internet, a gente está acostumado, né, Ana? Muitas vezes o cliente já vem com o preço da internet nos procurar. E a gente geralmente tem um preço abaixo e ele se surpreende com isso, ou a gente tem um preço igual. Levando em consideração que a gente tem todo o nosso atendimento, que a gente já falou, do preparação da viagem, a gente faz reserva em restaurante, a gente faz check-in online, a gente deixa tudo pronto para o cliente só ir aproveitar a viagem dele. E ele tendo o mesmo custo dele comprando a viagem dele sozinho na internet, sem ter todas essas vantagens. Então, a gente realmente acredita que é um mito essa economia de viajar sozinho. Muito legal. Fora que, pelo que vocês estão contando sobre tudo isso, tem um amparo, né? A pessoa não tá sozinha. Mesmo quem decide viajar sozinho, se é com vocês, a pessoa tem esse amparo, né? A gente está 24 horas quando está viajando, a gente não tem final de semana, a gente está sempre atento ao cliente. Muito importante. Eu acho que o mais importante de tudo isso, né, pelo que eu estou sentindo, é que a pessoa está sempre escorada em qualquer lugar que ela esteja. De repente, pode acontecer uma coisa diferente lá no local que ele está. Ele poderia ligar para vocês e vocês darem uma ajuda mesmo à distância, é isso? É exatamente isso, Zeca, exatamente. A gente já teve vários casos de clientes que tiveram que voltar antes por algum problema familiar, e aí a gente resolve rapidamente o retorno dele, coisa que ele não conseguiria fazer na internet. Então tem vários casos que o cliente recebe o nosso apoio, que ele não teria essa vantagem comprando pela internet. Fazendo por conta, né? Sim. Nossa, é muito importante ressaltar tudo isso, né? Então, vou ler aqui a nossa próxima pergunta. Muito importante. Também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Nós sabemos que ser turista, às vezes, nos deixa mais vulneráveis. Então, quais as dicas que vocês dão para as pessoas que procuram ter um cuidado extra com os seus pertences durante as viagens? Eu acho que é uma dica que a gente já está um pouco acostumado, né? O brasileiro já é um pouco acostumado em cuidar bastante dos seus pertences, né? Mas realmente, vale a dica em aeroportos, principalmente, né? Às vezes nem por
por furto, mas também por esquecimento, de esquecer uma bagagem em algum lugar ou esquecer algum documento que ele vai precisar dele no próximo ponto da viagem, e isso realmente pode estragar uma viagem, né? Você perder um passaporte numa viagem não é um problema muito fácil de se resolver. Então essas dicas são sempre bem importantes, né? Para ficar atenta principalmente com os objetos pessoais que ele vai precisar, são indispensáveis na viagem. Que é o documento. O documento. E no caso, se a pessoa perder um passaporte, o que acontece? Ela tem que procurar o consulado brasileiro no local que ele está, no país que ele está. É bem complicado. Nossa. Aí perde tempo, né? Exato. Ai, é triste. Eu uma vez fui furtada e pra mim também já dificultou muita coisa, né? Furtaram só o meu celular, mas mesmo assim hoje em dia tudo está no celular, né? E aí minha passagem estava no celular, eu não tinha imprimido, essas coisas todas. Mas por fim a gente dá um jeitinho, né? Acaba se virando. Mas realmente... A gente tem um arquivo de todos os documentos do cliente, então tudo que ele precisar lá ou perder, a gente vai ter esse arquivo para auxiliá-lo aqui também. Ele dando um jeito de entrar em contato com a gente de algum outro modo, ou e-mail, ou alguma outra pessoa que estiver na viagem, a gente vai conseguir reenviar tudo para ele. Ai, muito legal, né? Esse respaldo que é importante. É bom. Olha, gente, está chegando ao fim o nosso programa, né? Na área de vocês. E eu tenho o maior prazer de dizer para vocês que foi ótimo estar com vocês aqui, que vocês deram excelentes dicas, né, para todo mundo que vai assistir o programa, né? E quanto é importante esse tipo de coisa. Obrigada, foi muito bom, né, Ana? A gente agradece a oportunidade. A gente aprendeu muito nesse programa sobre... teve um gostinho de viajar, né? Mas também que é importante, né, ter um planejamento antes de sair por aí. Não dá pra gente, né, sair por aí sem ter esse respaldo, essa pesquisa antes. E vocês estão aqui para nos ajudar, então... Com certeza, conte com a gente. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Espero voltar a ter vocês numa outra época. Com certeza. Com certeza. Tá bom. É um prazer. Obrigada. Calma, que o nosso programa ainda não acabou. Depois dos comerciais, teremos a continuação do nosso bate-papo com a Nutri Thaís Parucker, recheado de dicas sobre alimentação consciente. Nós nos vemos daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o Miscelânea. Sou Renato Zeca. E eu sou Cibele Bonacasata. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Esta é a última parte do programa desta semana. Vamos dar continuidade ao bate-papo sobre nutrição e culinária. Mas, primeiro, vamos rever o que aconteceu? No episódio anterior, Cibele e Zeca receberam a nutricionista Thaís Parucker, especialista em nutrição clínica, nutrição estética e saúde da mulher. Em um bate-papo descontraído, ela apontou a importância de uma alimentação balanceada ao longo da vida, para prevenir doenças e garantir uma boa qualidade de vida até a longevidade. Teve muita dica para quem deseja ter saúde e conquistar os benefícios que a alimentação consciente nos traz. A continuação dessa conversa você vê no episódio de hoje. Estamos de volta com a nutricionista Thaís Parucker, que vai trazer muita coisa interessante e muita informação boa para quem está assistindo. Não é mesmo, doutora? É sempre bom, né, a gente atualizar um pouquinho, né? E assim, claro, falar um pouquinho mais da alimentação, mas que seja parte, que faça parte da rotina, né, da pessoa que está assistindo. Porque realmente o planejamento alimentar não é fácil. Né? Então a gente precisa ter dispor de um tempo para isso, né? E precisa ter ali já planejado. Então é uma coisa que, se tiver, aí fica uma coisa mais prazerosa. Muito legal. Olha, nós já falamos muito de vários alimentos, mas poderia dar uma ideia para a gente, por exemplo, para todos que estão vendo, né, o programa, quais são os alimentos
que tem os mais níveis de nutrição e tudo mais, para que as pessoas possam escolher os alimentos, né? Que tenham mais nutrientes, isso, né? Isso, exatamente. Então, hoje aumentou muito, né, a procura de alimentos, de nutrientes, de suplementos, né? Por conta própria, né? Então, Sim. A pessoa chega lá na farmácia, ela quer um suplemento para dar mais disposição, acha que vai resolver todos os problemas, mas na verdade não existe um alimento. Existe uma rotina alimentar, né? Isso já começa do horário e do que você come. Muito importante. Né? Então, assim, depende da pessoa. Depende da pessoa, Renato. Por exemplo, se a pessoa ela chega já obesa, ela está inflamada. Então, se a pessoa já chega inflamada, a gente vai eu vou utilizar uma alimentação, uma dieta anti-inflamatória. E o que seria uma alimentação anti-inflamatória? Seria alimentos que a gente encontra na feira. Alimentos de verdade, alimentos que fazem frutas, verduras, são os grãos. Muitas pessoas que eu atendo não utilizam, depende da região, não utilizam grãos na alimentação de maneira variada. E essa variação é importante, porque é a variação que a gente vai ter uma quantidade de nutrientes maior. Por quê? Porque eu falei que não existe só no alimento, existe em muitos alimentos. Então, primeiro, pensando na feira, a gente vai pensar na sazonal. A gente precisa saber a época do alimento, qual é o melhor. O melhor sempre é o orgânico. Se você não tem uma situação financeira de arcar com o orgânico toda semana, ou nem tudo que você gosta, às vezes tem o orgânico e às vezes é época daquele alimento, você pode comprar, porque é menos agrotóxico, porque ele está na época, né, do mês. E aí, dependendo das condições climáticas, também sempre muda, mas se você for na feira, você vai ver que você realmente tem muito mais opções. A energia desse alimento é muito melhor porque tem a vibração também. Um alimento se você for na feira, é diferente a vibração de você ir no mercado, né? E quando você está perto desses alimentos que dão essa energia boa, você troca essa energia. Então, pessoas que comem mais produtos que têm uma energia vibracional melhor, uma vibração mais alta, ele fica mais feliz, é uma pessoa que sorri mais. Então, aquela pessoa que é irritada, que tem essa questão também da irritabilidade. Então, a pessoa que é muito irritada são pessoas que comem muito industrializados, que tem essa troca de energia também. Isso é muito importante. Então, eu acho que na alimentação, o principal é a gente saber como esse paciente está chegando. Se ele está chegando obeso, inflamado, aí eu vou colocar uma alimentação anti-inflamatória. Aí tem a questão hormonal. Se ele é diabético, também metabólico, se ele tem problema de diabetes, insulina alta ou tem pressão alta, aí a gente vai tratar também uma alimentação ligada a isso. Mas uma alimentação rica em nutrientes são frutas, verduras, grãos, que são lentilhas, ervilhas, os feijões que são mais digestivos, tem o feijão azul que não faz parte da rotina do brasileiro, então é importante a gente consumir. É um feijão que não precisa nem de panela de pressão e nem pôr de molho. Nossa. É uma coisa fácil, ele fica pronto em 10, 15 minutos. Uau. A lentilha, 8 minutos. Né? A lentilha rosa, ela tem lítio naturalmente na composição dela. Então, pessoas depressivas que utilizam lítio sintético, não precisa, se a pessoa tem uma predisposição a ter depressão, ansiedade, estresse, é só comer a lentilha rosa. E é uma delícia, né? E é deliciosa, deliciosa. Então, essa questão, qual seria o alimento principal para tal doença, depende de como o paciente chega. E aí a gente vai tratar um plano alimentar, né? E esse plano alimentar, desde o café da manhã até a ceia ou até o jantar, dependendo também da época do horário de jejum desse paciente, a gente vai colocar alimentos de verdade, que são frutas, verduras, grãos, cereais, que tem que estar no nosso dia a dia. Frutas secas, se a pessoa tem necessidade muito de comer doce, pode fazer essa troca, né? Começar a colocar 30 gramas de fruta seca diariamente na porção. Se a pessoa gosta muito de um doce, pode adicionar um chocolate no plano alimentar, associado a uma fibra, associado a um carboidrato, né?
E às vezes, quando você associa às vezes um chocolate com uma proteína, te dá mais vontade de comer doce. Então depende de como você também coloque esse alimento para o paciente. Então essa questão ela é muito individual, tá? O ômega 3 tem muitos alimentos que é importante, mas tem muita gente que também não come peixe. E se a pessoa não come peixe, precisa passar o suplemento. Então, o suplemento, o alimento, a rotina, isso é individual. A gente vai passar de acordo com como o paciente chega para mim. Mas a alimentação é essa. A ênfase que a gente tem que dar no nosso dia a dia é essa alimentação de verdade. Gasta-se mais? Gasta até um pouquinho mais. Mas é um investimento que você faz para frente, né? É tudo um processo. Você não vai envelhecendo e aí se você não faz essa alimentação, você vai pagar mais tarde, vai pagar na farmácia com muita medicação. Tem casos de pacientes que gastam 700, 800 reais por mês de medicação. Sim, até mais. Muito mais. Né? Às vezes são 2, 3 medicamentos que gastam tudo isso. É verdade. Não é muito melhor a gente investir hoje na alimentação do dia a dia do que você mais tarde ter uma certa limitação, você não conseguir ter, sabe, aquela disposição, aquela vontade de viver como você tem hoje. Então, liberta-se agora, procura isso dentro de você. E essa rotina alimentar tem que ser agora, né? Então, tem que começar agora. Tanto a alimentação, a atividade física e cuidar da nossa mente. Fazer uma meditação, fazer um exercício de respiração. Eu faço yoga, mas é uma coisa que você precisa se conectar com você mesmo. E hoje a gente tem isso na internet, utiliza a internet como fonte também para o nosso bem-estar. E isso você pode também associar, né, no nosso dia a dia. Nossa, muito legal. Quanta dica interessante, né? Eu queria retomar um pouco a nossa conversa do bloco passado, do episódio passado. Você estava explicando sobre que nós temos vários relógios biológicos e que na parte da manhã nós produzimos o hormônio do cortisol, que é o mesmo hormônio do estresse. Despertar e do estresse. Explica um pouquinho melhor pra gente. Então, a pessoa, depende de como é o estilo de vida da pessoa. Se tem pessoas que indivíduos que chegam no consultório, meus pacientes, que trabalham de madrugada, né? Então tem essa questão, né? Não tem como. É verdade. E aí a gente precisa tratar isso através de uma alimentação que realmente não vai interferir negativamente nessa produção de hormônio dele, porque isso pode estar influenciado diretamente no estresse ou essa gordura visceral. Gordura visceral, principalmente em mulheres ou homens, é pelo estresse. Então, de cada 10 famílias, 7 às vezes são sustentadas por mulheres, né? E a mulher que às vezes chega no consultório, que é estressada, ela chega já com uma gordura visceral, né? E aí você precisa tratar. Aí o cortisol, ele é o hormônio despertar da manhã. A gente produz serotonina e melatonina. A serotonina é aquele do bem-estar, né? De você se sentir bem, né? E você produz à tarde. O cortisol, ele precisa, é um hormônio despertar que ele está em alta, né? 5, 6 horas, que é o hormônio que desperta. Às vezes a pessoa vai despertar 7, 8, tudo bem. Mas se ela despertar 10 horas da manhã, aí que tá. Porque ele começa a cair 9. Se a pessoa omite um café da manhã ou prolonga esse sono dele, omitindo esse café da manhã e não desperta, aí ele vai ter o atraso dos outros hormônios, que é a serotonina e a melatonina. A melatonina não é só um hormônio de sono, gente. É um hormônio de retirar metais pesados do nosso corpo. A nossa circulação linfática, ela funciona de madrugada. Ela entra nesse sono reparador. Se a pessoa não dorme bem, ela não entra nesse sono reparador, ela não elimina metais pesados. E isso está ligado ao fígado também. Então, pessoas que têm esteatose hepática, gordura no fígado, tem que tratar muito o sono desse paciente. E a circulação linfática, como não funciona, a pessoa incha mais. Então, aquela pessoa que acorda, vai na consulta de manhã, eu já reparei que ela já está inchada. Perna, braço. Aí tem que ver quantos pontos ela está inchada. Porque isso aí a gente desconta já do peso também.
Então vai pesar o paciente, ele já está inchado e de manhã. É sinal que ele não dormiu bem. Então por que ele não dormiu bem? Porque às vezes ele teve o atraso da melatonina da tarde. Por que ele teve o atraso? Porque ele estressou, porque ele não toma o café da manhã. Quantas pessoas que vocês conhecem não comem, saem correndo? É verdade. Não tem aquela rotina prazerosa de sentar na mesa e comer. É o dia a dia, né? Acaba Gente, refletindo eu troquei a vida de uma cidade grande que chegava às vezes 3 horas para a gente poder chegar no trabalho para uma cidade que são 10, 15 minutos que você chega. Então a qualidade de vida é muito melhor. E aí você tem um tempo maior para você. E o café da manhã, ele é uma refeição muito importante. É ele que vai determinar como você vai ficar durante o dia, como essa produção de hormônio vai influenciar, essas fomes geralmente noturnas. Por que está tendo fome noturna? Porque durante o dia você está se estressando, você não come direito e aí você quer compensar com algo, né? Sim. E essa serotonina, melatonina, dá para a gente produzir também através da alimentação. Então, o paciente que já tem essa queda, dá para a gente influenciar através da alimentação. Então, por alimentos que aumentam essa biodisponibilidade, suplementos. Muito importante. Então, nós vimos até aqui que a alimentação consciente é uma coisa muito importante, né, na nossa vida. E por isso nós precisamos te agradecer demais. Muito obrigada por fazer parte do programa, por ter trazido tantas informações pertinentes e importantes para nós e para o pessoal de casa. Eu que agradeço, gente, porque eu acho que esse projeto ele é muito importante mesmo, trazer mais informação, principalmente para o público que já está envelhecendo, que precisa ter um pouquinho mais de informação de base científica, né? De uma pessoa que estuda, que realmente a gente não para de estudar e essa informação sempre está no nosso dia a dia, sempre, e a gente precisa trazer isso para o paciente. Então, obrigada a vocês pelo convite. E olha, tenho certeza que quem está assistindo vai pedir para que você volte outras vezes também. Muito obrigado. Obrigada, Renata. Esta edição do Miscelânea chega ao fim. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham adquirido tanto conhecimento quanto nós. Agradecemos também a todos os especialistas que se dispuseram a participar do programa, com tantas informações relevantes. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!